Olá, meus alunos e minhas alunas. Tenham um excelente dia, uma excelente noite. Aqui quem fala é o professor Vilmar Guarani. Eu sou doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sou advogado e professor universitário. Atualmente estou lecionando Antropologia Jurídica, Teoria da Constituição, Direito Civil, o Direito das Obrigações e Contrato, e também leciono Direito Digital. E nesse encontro de hoje, vamos estar aí revisando, né, apresentando para vocês alguns aspectos da teoria da Constituição. Disciplina essa importante para o curso de Direito, não é à toa que está na base, no seu fundamento, né, da nossa estrutura curricular. Começa aí, dentre outras disciplinas, chamada propedêutica, né? Estudamos aí também a teoria da Constituição. Então, os pontos escolhidos para hoje é Estado de Direito, Estado Constitucional, o Estado alemão, como exemplo, né? A Constituição e seus elementos fundamentais, as constituições outorgadas, normas constitucionais de eficácia plena, hermenêutica constitucional e competência do órgão responsável pela concessão do asilo político no Brasil, uma análise à luz da teoria da Constituição, nesse caso, o órgão CONARE, aí, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bem, antes de dar início à nossa teoria da Constituição, essa revisão, falar um pouquinho aí sobre esse fundo que aparece aí na tela, né? Então, matando a curiosidade de alguns aí, quem são meus alunos, né? Já de mais tempo já sabe que esse meu Guarani, né? Vilmar Guarani, é de minha procedência realmente Guarani, do povo indígena Guarani, e essa comunidade que aparece na tela ao fundo é a comunidade indígena, né? Chamada Tecoá-Piau, ou Aldeia Nova, também chamada de Aldeia Nova Jacundá. Tecoá significa aldeia e Piau é nova, o novo, né? Nesse caso, então, Aldeia Nova, Nova Jacundá, porque mesmo ela estando em Rondon do Pará, que é uma região que fica ao sul de Marabá, fica ali mais ou menos a 60 quilômetros da cidade de Marabá, ela está, na verdade, inserida dentro do município de Jacundá. Ela está dentro do município de Jacundá, me perdoe, mas na verdade ela está dentro do município de Rondon do Pará. Então, essa comunidade fica em Rondon do Pará, mas muito próxima a Nova Jacundá, e o centro administrativo, político de Nova Jacundá de Jacundá é muito mais perto da comunidade indígena, né? Então, razão pela qual os contatos políticos e culturais e outras realizados aí nessa região de Jacundá. Feita essa consideração, voltemos então para o nosso assunto de hoje. Estado de Direito. Nós temos estudado nos últimos dias o chamado constitucionalismo. E no constitucionalismo nós estudamos a evolução do Estado. Nós trabalhamos aí desde a concepção, na verdade, anterior à formação do Estado, nós falamos rapidamente aí sobre o sistema feudal, né? E mesmo antes ainda, tempos anteriores ao sistema feudal, mas não interessa aqui, porque nós não temos muito tempo para isso, é uma revisão. Espero trabalhar com vocês aqui em apenas uns 30 minutos, então temos que correr, né? Então, nós pegamos o direito, rapidamente falando, passando pelo o Estado chamado Estado liberal. Estado liberal, né, que ele surge, ou pelo menos ele se fortalece dentro daqueles princípios, né, da liberdade, igualdade e fraternidade, mas principalmente a chamada livre iniciativa, a liberdade econômica, um Estado mínimo, ou seja, o Estado não deve intervir na vida política, ou na vida econômica, principalmente de determinada sociedade, né? E um dos centros, um dos fundamentos desse Estado liberal é o próprio direito de propriedade. Então, liberdade, mas também a propriedade, né? A igualdade, alguns direitos inerentes aí ao liberalismo. Passado esse ponto, nós entramos aí no chamado Estado Social de Direito, né? E o Brasil também tivemos esse momento histórico no Brasil de ter um estado social de direito, né? Onde a característica principal é a intervenção do Estado na vida da sociedade e trazendo, claro, estabelecendo políticas sociais, políticas como educação,
saúde, moradia, direitos trabalhistas, direito ligado a questão da seguridade social. Então, é uma forte presença do Estado, né, tentando trazer um equilíbrio onde a população, principalmente os mais carentes, tem acesso a benefícios, a direitos e às políticas públicas. Feito essa consideração brevíssima, passamos então para o Estado de Direito, que realmente já começa o tema de hoje. Estado de Direito, na verdade, é um sistema político na qual o próprio poder é limitado pela Constituição. Ou seja, todos estão abaixo da Constituição, inclusive o Estado, inclusive quem exerce o poder político e mesmo o poder jurídico, o poder ali, no caso brasileiro hoje, vamos trazer para vocês, poder executivo, legislativo e judiciário, ou seja, todos esses três poderes, os poderes são limitados pelo Estado de Direito. Ou seja, todos se subordinam ao Estado de Direito. E quando eu digo todo, se ele limita o poder do Estado, é claro que também vai regulamentar a nossa vida como cidadão, a nossa vida individual dentro desse Estado, né? Mas então uma das características principais deles é limitar o poder. Poder de quem? Dos governantes. Poder de quem? Do Estado. E ao mesmo tempo, ele já vem uma outra característica importante, que é garantir os direitos fundamentais. Então, ao tempo que ele limita o poder do Estado, o poder do governante, ele também garante os chamados direitos fundamentais. Então, nós temos essas garantias dos nossos direitos fundamentais, seja ele nas esferas individuais ou mesmo coletivo, uma vez que esses direitos fundamentais, grosso modo, estão todos inseridos dentro da chamada dignidade da pessoa humana. Então, é por conta da dignidade da pessoa humana que eu tenho a minha liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, eu tenho o direito de propriedade, né? Eu tenho o direito à privacidade, à inviolabilidade do meu domicílio, apenas alguns exemplos dos direitos fundamentais que é garantido no Estado de Direito. Então, o Estado de Direito limita o poder do Estado e, ao mesmo tempo, garante, protege os nossos direitos fundamentais. Feita essa consideração sobre o Estado de Direito, vamos para o próximo ponto, que é o Estado constitucional. E eu até trago aqui para vocês, eu não apresento na tela, mas a gente pode falar rapidamente também do Estado democrático, né? Estado democrático de direito. Porque, embora são conceitos que se dialogam, que são muito próximos, né? O Estado de Direito, o Estado constitucional, o Estado democrático de direito, mas eu já trago para vocês aqui, então, o Estado democrático de direito. Olha só, o Estado de direito nós já falamos, ele limita o poder do Estado e do governante, ele garante e protege os direitos fundamentais. Agora, o Estado democrático de direito significa dizer o quê? A participação popular, a participação da sociedade nesse Estado de Direito, uma vez que todo o poder emana do povo e para o povo, então se espera que o povo tenha uma participação nas decisões políticas desse Estado. E como nós participamos, no caso brasileiro, no nosso Estado democrático de direito? Ou seja, através do sufrágio universal, o nosso voto, nós votamos, né, para presidente, ou melhor, para o Poder Executivo Federal, Legislativo, né, e mesmo também no âmbito estadual e municipal. Então, nós exercemos essa participação popular. Mas não é só isso. Nós também exercemos, né, no Estado Democrático de Direito, a nossa participação nesse contexto do Estado Democrático de Direito, quando nós também participamos de outras formas, outras possibilidades, além do voto, como, por exemplo, o plebiscito ou o referendo popular, também uma ação popular. Então, são as maneiras de diretamente nós influenciarmos a decisão política e, em algum ponto, até jurídica do país. Plebiscito, referendo, ação popular, né? Então, são algumas possibilidades aí. Agora, quando eu digo Estado constitucional, é porque, de fato, nós dizemos que o ordenamento de um determinado Estado, de um determinado povo, ele está subordinado a uma lei maior, a Constituição, que é a norma
das normas, normas sobre todas as outras normas, ou seja, então o Estado constitucional, ele também traz essas características do Estado de Direito, do Estado democrático de direito. Por quê? Porque ele traz aí essa presença, né? Esse limite do Estado, a garantia dos direitos fundamentais e também garante e subordina o próprio Estado e todos nós, a sociedade, a andarmos de acordo com o contido na Constituição. Ou seja, a Constituição paira sobre todos nós, sobre a nossa vida jurídica, política e mesmo econômica, social. Ela regulamenta várias atividades, porque a Constituição e as leis ordenam o regramento da vida em sociedade e também esse Estado constitucional ele garante, por exemplo, é até semelhante ao Estado alemão, né, que nós vamos ver logo na frente, ele garante também a repartição de poderes, ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário, de forma harmônica e independente. Ela garante, né, o nosso Estado, no caso brasileiro, o Estado federado, as federações, ela garante a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, ela organiza esse sistema. O Estado Constitucional também ela garante o sistema jurídico de um determinado país, no caso nosso aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, né? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ela garante, por exemplo, a justiça especializada, a justiça militar. Ela garante também a existência e a organização, né, de uma justiça do trabalho, também justiça especializada. Ou seja, ela estrutura, ela organiza o próprio Estado subordinado ao nosso Estado, a essa realidade, ao ordenamento jurídico, à própria Constituição Federal. Ah, exemplo aí poderia trazer inúmeros, né? A gente poderia falar aí, por exemplo, nessa história do constitucionalismo, falar do constitucionalismo francês, do constitucionalismo português, poderíamos falar aí, né, do constitucionalismo inglês, mas eu optei aqui também por uma opção, né, de questão mesmo de tempo, trabalhar o Estado alemão. Por que o Estado alemão? Porque a Alemanha é um país importante na história do mundo, aí do mundo moderno, principalmente, tendo em vista os seus altos e baixos. A gente viveu um período na Alemanha, né? Período difícil, que o país era dividido por um muro. Quer dizer, quem estudou história relativamente recente lembra disso, né? Então, um Estado que teve os seus altos e baixos, tem a questão do nazismo também, mas, enfim, de toda forma, é um Estado com uma forte característica de um Estado social. Porque foi na Constituição de 1919, a Constituição de Weimar, que garante, por exemplo, a função social da propriedade. Ou seja, esse aspecto ligado aos direitos sociais estava garantido aí nessa Constituição já de 1917. E depois também, pós-Segunda Guerra Mundial, é criado, é estabelecido um novo ordenamento do Estado alemão, e esse Estado alemão fortemente considerado um Estado. Eu vejo todas essas características nesse Estado alemão, como sendo um Estado de direito, um Estado constitucional, né, um Estado democrático de direito, por esses elementos contidos nessas outras organizações, constitucional está presente no direito alemão. Porque o direito alemão ele garante também, ela limita o poder do Estado, ela garante a autonomia e a força de um sistema jurídico forte, é uma característica do direito alemão. Ela se fundamenta nas chamadas jurisprudências, ou seja, não é apenas só no direito positivado, como nós conhecemos aqui, através de leis votadas, leis ordinárias, mas o forte, a forte ação, né, e orientação do Poder Judiciário através da jurisprudência pelo Estado alemão. Então, são características importantes nesse Estado e que garante também os direitos individuais e coletivos, os direitos fundamentais que a gente conhece no Brasil, está tudo garantido nesse Estado alemão. Então, o Estado alemão acaba sendo, de fato, uma referência para a Europa e mesmo para o restante do mundo. Tanto é que a gente vai ver que o poder judiciário alemão é um poder bastante estruturado, bastante forte, e ele se dialoga, ele relaciona com todo o continente europeu de uma forma muito
muito presente, né? Então eles participam das questões jurídicas, das questões políticas, talvez também até por conta do formato, né, daquele bloco europeu, da União Europeia, e diferente do nosso Poder Judiciário, que ele ainda está trabalhando, ele está entrando ainda nessa seara internacional para garantir uma maior proteção, uma maior participação do judiciário brasileiro no cenário internacional. Mas é fato, cada um dos estados tem os seus próprios desafios. Os nossos desafios aqui nós sabemos que são grandes no estado brasileiro, né? Nós temos aí uma luta constante, por exemplo, contra a corrupção, uma realidade nossa. A nossa democracia recentemente ainda passou por uma situação aí que vocês, todos nós conhecemos nas últimas eleições para cá, ou até na antepenúltima eleição, até agora, o que nós vivemos, né? De certa forma, até provando se a nossa democracia é resistente, se ela está forte, se ela caminha, mas o Estado alemão, isso já é muito garantido, já é muito forte, já é uma realidade, e nós lutando para o nosso. Então, nós temos os nossos problemas aqui. Não quer dizer que os alemães também não tenham, também têm os seus problemas. Mas, enfim, o Estado alemão é um Estado realmente que garante uma proteção ao cidadão, aos seus direitos fundamentais, ela garante um equilíbrio também dos poderes ali, judiciário, executivo, legislativo daquele país, garante questões importantes aí. Então, por isso que eu trouxe esse Estado alemão, né? Que, em outras palavras, mesmo que ele tenha essa característica de Estado constitucional, Estado democrático de direito, eu diria, finalizando aqui, que o Estado alemão ele tem uma forte característica no Estado de Direito. Por que Estado de Direito? Porque o Estado alemão, os governantes, fica subordinado à Constituição e é garantido os direitos fundamentais do cidadão. Os direitos da liberdade, o direito de informação, o direito de ir e vir, vários direitos fundamentais, né, como a privacidade, que nós acabamos de falar agora. Então, e falando agora da Constituição propriamente dita, né, os seus elementos fundamentais, a Constituição é a lei maior do país, verdade? No caso brasileiro, nós tivemos uma história aí de no mínimo 7 constituições, né? Passando aí desde a Constituição Imperial de 1824 até a mais recente, a nossa Constituição de 1988. Mas nós tivemos aí também na história do Brasil, né, em alguns momentos, regime militar, alguns dizem que o regime autoritário, né? Então, por conta disso, nós tivemos constituições que não eram a expressão à vontade do povo, né? E por isso, no tema subsequente, vamos falar das constituições outorgadas. Mas falando da Constituição propriamente dita, nós dizemos que ela é a lei maior do país, tá certo? Eu poderia até dizer também que a Constituição, na verdade, é o nosso contrato social. Contrato social por quê? Porque nós elegemos uma Assembleia Nacional Constituinte e essa Assembleia Nacional Constituinte teve por objetivo escrever, elaborar a nossa Carta Constitucional. E se fomos nós que concedemos poder, né? Nós outorgamos poderes na condição de mandante aos nossos mandatários, deputados, e eles, em Assembleia Constituinte, elaborou a Constituição, então nós temos a Constituição como a lei fundamental do país. Então, o Brasil é regido, né? Estamos todos debaixo e temos que andar de acordo com essa Constituição Federal. Mas e na prática, como funciona essa Constituição Federal? Quais são os seus elementos fundamentais? A Constituição ela começa com o seu preâmbulo. Preâmbulo significa aquela parte introdutória, são aspirações filosóficas, são objetivos gerais, são as intenções, aquilo que é prioridade naquele momento da construção, ele já demonstra aquela característica já no seu preâmbulo. Depois dos preâmbulos, a gente pode falar das próprias normas constitucionais, que são elementos da Constituição, o que? O próprio preâmbulo, também as normas constitucionais, o ato das disposições constitucionais transitórias, chamado ADCT, e também nós temos as cláusulas pétreas, né? Então, quando eu digo as normas constitucionais, né, dentro da Constituição, como um dos elementos da Constituição, então nós temos o preâmbulo e as normas.
As normas elas garantem e sustentam a própria organização do Estado, a estrutura do Estado. Ela que fala que nós somos o Estado democrático de direito, está nessa Constituição. Fala como nós nos relacionamos no âmbito internacional, como, por exemplo, o Brasil, né? Nós reconhecemos a autodeterminação dos povos. O nosso direito é estabelecido também no plano internacional pela proteção dos direitos humanos, a não intervenção que advém aí exatamente da autodeterminação dos povos. Então, se cada povo se autodetermina, nós também não podemos intervir na realidade de cada povo, de cada nação. Eles são soberanos para gerir a sua filosofia, a sua política, a sua administração, aquilo que é caro, aquilo que é importante para ela. Tudo isso garantindo aí dentro desses aspectos aí de uma Constituição. Então, nós temos as normas constitucionais, né? E essas normas constitucionais, é interessante lembrar que houve um tempo na história do constitucionalismo que a Constituição ela não tinha uma norma, como nós vamos falar daqui a pouco, norma de eficácia plena. Ela sequer era considerada norma. A Constituição, no seu início, ela tinha mais um aspecto filosófico, moral, às vezes até mesmo jurisprudencial, mas não obrigava a todos, não obrigava o Estado, não obrigava o governante, nem a própria sociedade. Era uma aspiração. Era o mundo ali do dever ser, né? Nunca o mundo da realidade, o mundo do ser. E hoje não. Ela é norma e é norma fundamental. Todos estamos subordinados, inclusive todas as leis têm que estar de acordo com a Constituição, sob pena de, em tese, ser declarada, né, no momento oportuno, inconstitucionais. Porque nenhuma lei pode ser possa pode confrontar a Constituição Federal. Então, por isso que nós temos aí a Constituição com seus elementos, seus valores, né? Então, preâmbulo, normas, e tem aí também a questão das cláusulas pétreas. Então, é fundamental a cláusula pétrea. Significa dizer o quê? Que mesmo que tenhamos um sistema como o brasileiro que permite, né, a chamada projetos de emenda à Constituição, as PECs aí, mas alguns elementos da nossa Constituição não podem ser alterados, não pode ser diminuído o seu valor, a sua essência, porque são cláusula pétrea, é cláusula de pedra mesmo, né? Ou seja, é fundamento, não tem como retirar, sob pena de ruir o próprio sistema constitucional, o próprio sistema jurídico. Né? Então, nós temos aí um desses elementos aí, nós não vamos falar sobre ele, mas seria, por exemplo, o próprio sufrágio universal, o voto, que nós temos a participação direta, né, de escolher os nossos governantes. Por quê? Porque é Estado democrático de direito. Se retirar de nós, cidadão, povo brasileiro, o direito de votar, o Estado já não é mais Estado democrático, ele deixa de ser democrático. Então, é um dos elementos, né? É, formadores aí dessa chamada cláusulas pétreas. Tem outros elementos, outras possibilidades aí, há interpretações, inclusive extensiva, que alguns estudiosos falam, né, que direitos sociais, por exemplo, conquistado não pode retroceder nem por uma vírgula, nem por um momento, só pode avançar questões de direitos humanos, direitos sociais, mas não voltar, né? Então, se o entendimento é dessa natureza, direitos sociais também seria cláusula pétrea, né? É claro que não é todos os direitos sociais e de forma limitada, até porque também nenhum direito é absoluto, mesmo na Constituição. Não é absoluto, porque, inclusive, um direito pode entrar num aparente conflito com o outro e vamos precisar de uma hermenêutica, né, constitucional para interpretar qual delas prevalece em determinado momento, porque algum princípio pode entrar em choque com outro princípio, né? Feita essa consideração, então falemos aí das constituições outorgadas. Outorgada, rapidamente agora, né, o nosso tempo aqui já está realmente correndo, mas constituição outorgada é aquela que não teve a participação da sociedade, não tem a participação popular. Não é realidade dos países que vigoram o Estado de Direito, ou principalmente o Estado democrático de direito. Então, se tem uma Constituição outorgada, significa que existia alguém no poder em determinado momento histórico, em determinado espaço, ou seja, em determinada região do mundo, de países, né? E que ele exercia o poder sem a participação do povo. Então, de forma autoritária, ele outorga uma Constituição.
é como usando o linguajar comum aí, né? É de cima para baixo. Quando a gente diz no Estado Democrático de Direito que todo o poder emana do povo, nesse caso de uma Constituição outorgada, não. Todo o poder emana de uma autoridade centralizadora, de uma autoridade que se coloca acima do Estado, acima do povo, acima de todos. Ele é um soberano, né? Então, por isso que é próprio de um regime autoritário aí. Então, ele outorga, quer dizer, uma Constituição de cima para baixo, né? Feita essa consideração, vamos falar sobre as normas constitucionais de eficácia plena. O nome por si só, numa interpretação literal, né, gramatical, a gente já consegue extrair o significado disso aí. São normas constitucionais de eficácia plena, aquela que não precisa de uma norma complementar, de uma norma infraconstitucional, não precisa de uma outra lei, ela já nasce podendo ser aplicada. Por exemplo, os nossos direitos fundamentais são normas constitucionais de eficácia plena. Aprovou ela, saiu a publicação da nossa Constituição Federal, alguns direitos já têm eficácia direta e imediata. Ou seja, direito à vida, liberdade de ir e vir, direitos personalismo, o direito da personalidade, né? Então, os nossos direitos fundamentais, direitos à privacidade, à inviolabilidade do domicílio, no nosso caso, um direito processual também, né? É o direito alguns princípios ali, princípio, por exemplo, da legalidade, né? Questões processuais também, como o duplo grau de jurisdição. Uh, então, são algumas possibilidades que já não é mais no campo só das possibilidades, já é no campo da realidade, não é no mundo das possibilidades do mundo do dever ser, é no mundo do da realidade, da existência, do agora. Então, eficácia plena significa que ele já pode ser invocado pelo Poder Judiciário caso esse seu direito estiver sendo violado por alguém ou por alguma pessoa, ou por alguma autoridade. Você já pode fazer uso dos seus remédios constitucionais. Por exemplo, se você estiver tolhido na sua liberdade de ir e vir, você já impetra um habeas corpus, que é um remédio constitucional para garantir a sua liberdade de ir e vir. Só para você ver, apenas um exemplo aí. E falando nisso, e vamos aí para hermenêutica constitucional. Hermenêutica nós já sabemos, é uma ciência, né, que tem por objetivo o quê? Analisar, explicar, trazer à clara aquilo que não está tão claro assim, aquilo que pode estar numa aparente contradição. Então, é uma ciência voltada para a explicação, só que aqui no caso é hermenêutica constitucional. Então, ela tem métodos, tem técnicas específicas para ajudar quem? O operador do direito. Quem é o operador do direito? Somos nós, os juristas, professores, advogados, né, magistrado, membros do Ministério Público e, claro, em última instância, o maior intérprete da Constituição, nós já sabemos do nosso direito brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal. Então, são as suas excelências, aos ministros, né, dos Supremos, que vão realmente trazer uma interpretação final sobre determinado assunto constitucional. Mas a hermenêutica constitucional, então, é isso: é um conjunto de princípios, de técnica, de métodos que ajuda a interpretar a própria Constituição. E quais são delas? Vou citar apenas a título de exemplos aí. Nós temos uma interpretação literal, gramatical, ou seja, é a leitura da Constituição. Quando a gente estiver lendo lá o artigo 1º, 2º, 3º, sei lá, o 250 da Constituição, é a literalidade, é uma interpretação que a gente está fazendo da língua portuguesa. Vocês sabem que a língua portuguesa, né, não é fácil, é até fácil de falar, porque a finalidade do diálogo é a compreensão. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu entendendo vocês, nós estamos aí tendo sucesso com a nossa língua portuguesa, né? Mas, por outro lado, existe uma linguagem culta, existe interpretação gramatical, existe análise sintética, morfológica, né? Existe várias situações no âmbito da língua portuguesa. Então, a primeira forma de você interpretar a Constituição é a interpretação literal, gramatical. Mas existe também uma interpretação teleológica. O que significa dizer? Que quando a gente está fazendo uma interpretação teleológica, o jurista tem que analisar a finalidade para que a Constituição foi escrita e o momento histórico e social que essa Constituição foi construída. Então, não é apenas uma interpretação literal gramatical. Ele vai buscar a finalidade, questões históricas, questões sociais, no momento em que foi criado e que foi elaborada a Constituição.
Então, isso é uma das maneiras, né? E também existe uma interpretação sistemática, quer dizer, dentro do próprio textos e contexto, você vai analisando a Constituição por parte, no todo, interagindo artigos e capítulos entre si, com os princípios fundamentais da Constituição, e você faz uma interpretação sistemática, né? Ou uma interpretação, inclusive, também interpretação propriamente constitucional, que a própria Constituição também pode ser interpretada de forma direta, né? O intérprete da Constituição. Mas, enfim, não é toda, mas é apenas algumas possibilidades aí. Hermenêutica, ela vai analisar, então, através de suas possibilidades nessa ciência, né, a forma de interpretar, porque pode ser que em algum momento, né, o jurista encontre aí uma certa dificuldade, possa encontrar alguma dubiedade, alguma contradição, ou no caso concreto ele fica na dúvida qual princípio deve prevalecer sobre o outro princípio. Então a hermenêutica entra nesse momento para trazer a interpretação clara, real, objetiva, aquilo que tem a ver com a realidade social, né? E falando nisso, o intérprete também deve analisar o contexto da nossa realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, qual é a realidade do Brasil de hoje? Quais são as nossas questões sociais, políticas, econômicas? Então, o intérprete tem que ser aquele que é atento à sua realidade. Tá? E feita essa consideração, o último ponto, nós vamos falar aqui sobre a competência do órgão responsável pela concessão de asilo político no Brasil. É claro, sempre à luz da teoria da Constituição, né? Trata-se do CONARE, né, que é um comitê que tem por responsabilidade analisar os pedidos de asilo político, né? Ou seja, pessoas de outros países que estão sofrendo algum tipo de perseguição política, religiosa, alguns direitos humanos estão sendo violados. Então, eles entram com o pedido de vir morar, adentrar o território brasileiro. Então, passa por um comitê chamado CONARE. O CONARE é ligado diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Então, o CONARE é esse órgão formado por técnicos, por pessoas especializadas, estudiosos em direitos humanos, em direitos sociais, enfim, nas questões política nacional e internacional, tem que estar vendo o que está acontecendo no mundo. Então, são pessoas altamente capacitadas, imparciais, para garantir a justiça, o equilíbrio, garantir a liberdade dessas pessoas que querem ingressar no Brasil. E o Brasil, como sendo um Estado democrático de direito, ele tem essa vocação pelo princípio de direitos humanos, chamado princípio da solidariedade, né? E o Brasil também fez acordos, tratados internacionais sobre refugiados. Então, tem a ver com uma política nacional de refugiados, permitindo asilo, concedendo asilo para aquelas pessoas que precisam, que necessitam ingressar ao território brasileiro, para não ser perseguidas, violentadas e até mortas nos seus respectivos países. Bem, pessoal, essa é apenas uma brevíssima considerações, por isso um resumo, nós estamos revisando alguns pontos aí fundamentais, né, da teoria da Constituição, daquilo que nós temos estudado até esses dias aqui. Então, estudamos aí sobre o Estado de Direito, o Estado Constitucional, o Estado Democrático de Direito, o Estado Alemão. Falamos sobre a Constituição, né, que é essa norma fundamental, a lei maior, né, que todos estão subordinados a ela, inclusive o próprio Estado, e os seus elementos fundamentais, como o preâmbulo, as normas propriamente ditas, né? Falamos sobre cláusulas pétreas, os atos das disposições constitucionais transitórias, ou seja, são alguns pontos que a Constituição trouxe, alguns elementos importantes, mas com prazo de validade, né? É só até alcançar aquele objetivo. Então, por isso que é transitória. Como era, né, uma previsão constitucional de todas as terras indígenas a partir de 1988, né, com a Constituição Federal, deveria ser demarcada no prazo de 5 anos. Ou seja, aquelas terras que já estavam em procedimento de demarcação. Então, ela estabelece um prazo, por isso que é ato das disposições constitucionais transitórias. Depois que cumpriu 5 anos, se tivesse demarcado, não haveria mais que falar nisso, porque já estaria resolvido o problema, alcançado o seu objetivo.
Falamos das normas, falamos da Constituição outorgada, aquela que é impositiva de cima para baixo, né? Falamos da norma constitucional de eficácia plena, ou seja, aquela que já tem eficácia direta e imediata, já podemos ajuizar demandas para proteger os nossos direitos. Falamos da hermenêutica constitucional, ou seja, a hermenêutica que tem por fundamento, né, interpretar a Constituição dentro de métodos, princípios, metodologia própria, e falamos aí sobre o CONAR, esse órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem por finalidade a análise da concessão do asilo político daqueles que querem adentrar o Estado brasileiro. Feitas essas considerações, fica aqui meus agradecimentos e um até breve. Espero que seja muito bom para vocês, como tem sido para mim transmitir e conversar aí sobre esse assunto tão importante para o nosso Estado brasileiro. Muito obrigado.